2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos encerrar hoje, né? Vamos lá? Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Então nós vamos dar início, então, ao nosso EBD. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Convido todos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. O pessoal aqui do Canto do Rio está um pouco de ressaca, né, digamos assim, entre aspas, né? Foi difícil, né, ontem, né? Muito difícil mesmo. Então, realmente... 2 Tessalonicenses, capítulo 3, vamos pegar do 1 ao 5. Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio 1, os irmãos leiam 2, depois eu leio 3, depois vamos assim, alternados, né? Vamos lá. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Amém? Palavra do Senhor. Pai, louvado seja teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus por estarmos juntos aqui na tua presença, Senhor. Clamamos em nome de Jesus que tu abençoe tua igreja, que se reúne aqui nesse lugar. Abençoe, Pai querido, o bairro Canto do Rio, Senhor meu Deus, as famílias dessa localidade, Senhor meu Deus, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre todos, que teu reino, Pai querido, cresça nesse lugar para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Agora, Pai querido, peço em nome de Jesus que tu nos conduza, Pai querido, nessa manhã, no aprendizado da tua palavra, Senhor meu Deus, que seja preciosa a cada um de nós, Senhor meu Deus, possamos guardar em nosso coração como tesouro, Senhor. A oração que eu faço a ti em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Estejam comigo? Amém. Nós vamos louvar o Senhor com as nossas irmãs. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Tivemos dias aí sem luz, né? Mas que a luz do Senhor não se apague do nosso coração. Amém. Por mais que às vezes vivemos tempos de trevas, mas que o nosso coração reine a luz do Senhor. Porque nada melhor do que estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, não é? Então, que faremos do nosso corpo um templo, a casa do Senhor. Amém? Essa é a nossa oração. Que o Espírito Santo habite em cada um de nós. De mim.
Maravilha, né, irmãos? Nós vamos orar, pedir que venham aqui à frente, né, os que vão estar na direção, né, das classes, para que possamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pastor Jorge, cadê o pastor Jorge? Aqui. Pastor Jorge aqui. Hoje nós estamos encerrando então 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e vamos então domingo que vem começar já 1 Timóteo, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui nesse momento, Pai querido, quando estaremos, ó Pai querido, aprendendo da Tua palavra. Abençoe, Pai querido, Teus servos que estarão na direção das classes, Senhor, que seja um momento em que Tu possa nos conduzir, Senhor, no entendimento e no aprendizado da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por cada um dos Teus servos que se prepararam, Pai querido, para esse momento. Senhor, meu Deus, então Tu possa nos abençoar, Senhor. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Digam comigo? Amém. Glória a Deus. Bom dia. Todos estudaram? Posso ouvir um amém? Trouxeram suas dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Não? Ah, então tá bom, então acabou, pastor. Ninguém tem dúvida? Hã? Tem dúvida ou não? Tem? Então aguarde aí, depois eu vou dar oportunidade, tá? O Luiz Cláudio vai responder para a gente. Vamos lá. Oi? Ih, meu Deus, olha só as intrigas aí. Irmãos, então vamos encerrar essa carta, né, como o pastor já mencionou, e a gente vai estar abordando aqui na NVI, ela botou em 3 partes, né, um pedido de oração, uma advertência contra a ociosidade e saudações finais. Tá, eu tenho mais coisas aqui, depois na medida do transcorrer da aula, a gente vai mencionando. Primeiro ponto, a questão da oração. Paulo pede orações, versículos 1 até o 5. Paulo, ele já havia orientado sobre o futuro, né? Ele falou da vinda do anticristo, ele falou que havia uma grande apostasia, a gente viu isso na aula passada, dias de pecado, e ele fala que este homem do pecado, né, o anticristo, ele ainda não tinha se manifestado porque havia algo que estava impedindo. Lembra que o nosso irmão falou sobre isso? E a gente vai estar agora esclarecendo quem é esse... Não vamos não, tá, irmão? Vamos esclarecer quem está impedindo, não. Isso aí fica depois com o Luiz Cláudio. O mal, irmãos, é a grande realidade que ele já está em ação neste mundo. Mas o que a gente jamais deve se esquecer é que ele está sendo contido. O mal não está desgovernado. Há uma mão que governa esse mundo, até esse mundo mal, pecaminoso que nós estamos vivendo, até no nosso país, está sendo contido por Deus. Deus está no controle, amém, irmãos? Deus não saiu do controle, irmãos. Deus está no controle. Nada sai do controle de Deus. E a pergunta que não quer calar, o que isso quer dizer para nós, os cristãos? O que isso quer dizer para nós? Como que nós, como cristãos, devemos viver neste presente século que é mau, enquanto nós estamos nos preparando para o século vindouro? Essa é a questão sine qua non. O que nós devemos fazer, irmãos? E Paulo,
ele vai dar-nos algumas sugestões. Então vamos lá para o texto bíblico. Versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Paulo, ele orava regularmente pelos cristãos, pelos crentes, e ele não hesitava em pedir também que esses crentes orassem por ele, né? Isso era uma forma até de retribuição que ele estava pedindo. Então ele começa aqui dizendo: orem por nós, né? E a palavra grega, tá, irmãos? Palavra grega, não é hebraica não. Lá do original, ela quer dizer: orem e continuem a orar, tá? Orem, continue a orar, permanência, né? A oração permanente. Porque o objetivo de Paulo e o seu desejo era que a palavra do Senhor se propagasse rapidamente, né? Isso ele deixa muito claro aqui, que a palavra do Senhor se propague e receba a honra merecida, onde quer que ela chegasse. Tá? Esse era o objetivo do pedido de oração do apóstolo Paulo. Veja que ele não está pedindo por doença, não está pedindo por prosperidade dele, mas ele está pedindo para que o evangelho viesse a ser conhecido por outras pessoas. E veja, irmãos, que pela pregação do evangelho, o que resultaria? A glória do Senhor, né? Isso que ele está sempre em voga, que a glória do Senhor pudesse estar em evidência. E isso porque, ao pregar a mensagem do evangelho, coisas maravilhosas aconteceriam na vida daqueles que a recebessem, porque o Senhor opera através da pregação da palavra. Todos aqueles que creem veem a glória de Deus, recebem do Senhor a bênção, né? E Paulo queria que eles, os crentes de Tessalônica, orassem para que esse poder de Deus viesse a estar sendo conhecido em mais lugares, não somente em Tessalônica, para que mais pessoas pudessem conhecer o evangelho, pudessem ser salvos, e dessa forma Deus seria glorificado. É isso que ele está, por isso ele está aqui pedindo aos irmãos de Tessalônica que orassem por eles, né? Esse é o significado aí desse primeiro verso. Vamos ler o verso 2. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Vejam que a preocupação de Paulo não era apenas pela conversão de mais pessoas. Paulo, ele está pedindo aqui oração para que os homens perversos, né, e maus, né, pudessem ser contidos de alguma forma. Ele queria ser livre desses homens, né? Esse é o pedido dele: orem para que sejamos libertos desses homens maus. Ou seja, Paulo, ele está demonstrando aqui que ele, ao pregar a mensagem do evangelho, ele estava encontrando uma oposição, aliás, uma severa oposição. E é exatamente assim, irmãos, todos aqueles que se colocam a propagar a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, podem ter certeza que a batalha espiritual vai ser intensa, a oposição realmente é intensa. Buscar almas perdidas, irmãos, não é fácil. Por quê? O príncipe desse mundo, ele fica satisfeito quando vê que pessoas estão sendo arrancadas do seu reino? Claro que não. Então, o próprio Satanás, ele vai estar agindo. Ele vai estar, de alguma forma, querendo impedir para que a mensagem do evangelho não chegue aos ouvidos
daqueles que estão sob o seu domínio, né? Porque ele não abre mão facilmente, irmãos, daqueles que são seus. Daí, irmãos, a importância de nós entendermos que evangelização é batalha espiritual. Como crentes, precisamos compreender essa realidade. Precisamos orar por aqueles que estão à frente, proclamando a mensagem do Evangelho, né? E por isso Paulo está aqui pedindo para aqueles irmãos orassem por ele, né? E veja, irmãos, que quem está falando aqui não é ninguém menos do que o apóstolo Paulo, né? O homem mais citado no Novo Testamento, né? E ele está pedindo orações. O que isso nos diz, irmãos? O que isso nos diz? O que isso nos diz? Será que nós precisamos pedir? Oi, irmã? Imagine nós, precisamos pedir orações, precisamos orar por aqueles que estão à frente também, né, para que realmente o inferno possa ser saqueado. Orações, irmãos, é a forma que Deus colocou a nós, acessível, para que possamos estar realmente saqueando o inferno, para que possamos tirar as almas do inferno. Uma coisa que ele fala aqui é que a fé não é de todos. Por que Paulo está falando isso? Porque a fé não é de todos, irmãos. E aí? Alguém gostaria de falar? Nem todos aceitam, né? A irmã Eli deu aqui a sugestão. Cadê os nossos teólogos de plantão aí? E aí? Por que a fé não é de todos? Amém. Eu vejo, está sempre o irmão falando aqui, irmão Luiz Cláudio, a salvação é do Senhor. Salvação é um dom, não é conquista, não é merecimento, não é por um levantar de mãos que nós somos salvos, mas é Deus quem chama. A salvação é um dom, a fé não é de todos, como Paulo está falando aqui, é que fé em Jesus, irmãos, é um presente de Deus, e nem todos vão receber, irmãos, essa é a grande realidade. O Senhor é quem chama para a salvação. Isso, irmãos, não significa que nem todos terão oportunidade. A falta de oportunidade não é essa a razão, mas sim a decisão de seguir e crer. Isso não é de todos, isso depende da graça de Deus. A graça é o que? Um favor? Imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos chamou. Por isso que Paulo, ele está dizendo aqui, a fé, ela não é de todos. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver o próximo verso, verso 3. Mas o Senhor, ele é o quê? Fiel, e ele os fortalecerá e os guardará de quem? Do maligno. Vemos aqui a fidelidade de Deus. Podemos confiar em Deus, irmãos? Com certeza, podemos confiar porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel em suas promessas. Nenhuma das promessas do Senhor, elas cairão pelo chão, porque Ele é leal, Deus é leal, Deus, Ele é fiel. E por isso Ele vai nos dizer, né? Paulo vai dizer aqui, é Ele quem nos fortalecerá, é Ele quem os guardará do maligno, né? Aqui, né, Paulo ele está mostrando quem de fato é o verdadeiro inimigo dos crentes, tá? Não são aqueles que estão lá fora. O verdadeiro inimigo dos crentes é quem, irmãos? É o maligno. Ele está classificando aqui, é o maligno, é o próprio Satanás. O próprio Satanás é o nosso inimigo, é o arqui-inimigo de Deus. Mas por causa da fidelidade do Senhor, por Deus ser fiel, Ele promete proteção.
para aqueles que estão pregando a mensagem do Evangelho. Ele que está fazendo com que essa mensagem transmitida venha chegar ao coração daqueles que são de Deus. Por isso a nós cabe tão somente confiar nessa palavra. Precisamos confiar que Deus nos guardará, que Deus nos fortalecerá. Isso, irmãos, tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer também. Quando Paulo fala que Deus ele nos guarda, ele não quer dizer com isso que nós não enfrentaremos dificuldades, que nós não sofreremos oposição. Mas o que ele está nos quer dizer com essa palavra, ele quer nos dizer com essa palavra, é que mesmo em meio às perseguições, nós podemos contar com a presença do Senhor. O Senhor, ele é sempre conosco, né? A palavra de Deus, ela nos dá essa garantia. Nós estamos certos, nós podemos ter a certeza de que Deus nunca mudará, né? Porque passarão a eternidade com Deus. Nós passaremos a eternidade com o Senhor. E veja, irmãos, que um fator vital e importante na evangelização, como nós já falamos, é a oração. Paulo ele está sempre enfocando isso aqui nessas suas palavras iniciais. E vejam que à medida que os missionários que pregavam a palavra, e nós vimos no capítulo 1, quais são os missionários que evangelizaram aquela igreja lá? Paulo, Silas, quem é o outro? Timóteo, tá? À medida, então, que esses missionários, eles transmitem a mensagem, eles vão perceber que há forças espirituais em ação, né? Quais são essas forças? A primeira delas é o Senhor, né? O Senhor está ao lado deles. O Senhor que está guardando, o Senhor que está fortalecendo. Mas, em contrapartida, eles não se esqueceram, e nós também não podemos esquecer, que há uma oposição. E quem é essa oposição? É o próprio maligno, é o próprio Satanás, está contra essa missão de evangelização, de trazer luz ao mundo. E eles também perceberam, e nós precisamos perceber também, que não estão envolvidos em uma tarefa meramente humana, irmãos. É algo que realmente transpõe a humanidade, né? Está acima da humanidade, é algo sobre-humano, né? E vejam que eles estão no meio de um campo de batalha, a batalha do Senhor, e é Deus que está no comando, e é somente através da autoridade de Deus, da autoridade que o Senhor dá, é que eles vencerão. Os missionários sabiam disso, e nós também não podemos ser diferentes, mas ainda assim, nós diariamente, e eles contavam com isso, percebiam que diariamente eles necessitavam de orientações do comandante, né, que é o nosso Deus, e também das orações constantes daqueles crentes daquela igreja. Então, vejam que cada etapa do caminho de evangelização há necessidade de perceber que é Deus quem dá a orientação e perceber também que nesse mundo espiritual nós precisamos estar orando, clamando ao Senhor, para que Ele possa estar abrindo a porta, para que dê estratégias, para que as pessoas, ao ouvir a mensagem do Senhor, possam ser tocadas. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando até aqui? Amém? Então, é isso que Paulo está falando até esse ponto. Vamos ver o verso 4 agora. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Olha que confiança do apóstolo Paulo, né? Ele está mostrando aqui que aqueles
crentes ali estavam fazendo as coisas que ele tinha ordenado, né? E a confiança dele tinha uma razão de ser, porque essa confiança estava ancorada em Deus, no próprio Deus que o escolhera, próprio Deus que o chamara ali no caminho de Damasco, né? E ele está falando aqui que é nessa confiança que ele tinha certeza de que aqueles irmãos estavam, de fato, fazendo as coisas que ele tinha ordenado. Ele vai dizer uma palavra aqui também, né? Uma frasezinha interessante: confiamos no Senhor. Olha que a confiança dele não é, né, na estratégia, não é no grande volume de ofertas que aquela igreja poderia estar fazendo, mas ele está dizendo: confiamos no Senhor. Aqueles crentes daquela igreja estavam mostrando com a sua vida a obediência aos ensinos do apóstolo Paulo, né? E mesmo em meio às perseguições que nós já tratamos na primeira carta, né, nós vimos quanto que aqueles irmãos estavam sofrendo de perseguições. E veja, irmãos, que a gente não pode tirar de nossa mente também, trazer sempre à mente, que eles não tinham a facilidade que nós temos hoje. Hoje, todos nós temos a porção da Bíblia, temos a Bíblia inteira em nossa mão. Eles não tinham o Novo Testamento ainda em suas mãos. Eles tinham apenas que ouvir o que o apóstolo pregava, o que os pregadores pregavam ali, né? E guardar no coração aqueles ensinamentos e depois o quê? Praticar, né? Eles ouviam, né, atentamente, não deixava que nada tirasse atenção. E isso, irmãos, nos chama atenção. Nós temos tantos recursos hoje e às vezes não paramos para ouvir, não paramos para dar atenção ao mensageiro. A gente fica ouvindo, né, as mensagens ali, né, chamando a atenção ali, a mensagem do WhatsApp, das redes sociais, e isso tira a nossa atenção. Irmãos, não podemos perder o foco. Estamos na casa do Senhor, desliga o celular, pare, preste atenção, porque você vai ouvir a mensagem e depois tem que fazer o que com essa mensagem? Praticar. Graças a Deus nós temos em nossa igreja uma estratégia que é de Deus. A gente ouve a mensagem domingo e na terça-feira, né, ou depende de outra célula aí, agora está tudo terça, né, pastor? E a gente vai estar ouvindo novamente. Mas o mais importante é o quê? É depois praticar. A gente tem ouvido isso aqui, todos os professores têm falado isso. A gente pode aprender, mas se não colocar em prática, não vai adiantar nada, irmãos. A gente vai esquecer. E os irmãos de Tessalônica, né, pelo testemunho do próprio Paulo, está dizendo aqui que eles estavam ouvindo, e ele confiava no Senhor, porque estava acontecendo de fato, né, o andamento. Os irmãos ouviam a mensagem, né, guardavam atentamente e praticavam o que aprenderam. Isso, de fato, irmãos, não pode ser diferente conosco também. Verso 5: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo, Vejam que a oração de Paulo por eles era que o Senhor tivesse conduzindo o coração deles a quê? A uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da perseverança de Cristo. O desejo de Paulo é que eles cada vez mais estivessem prosseguindo com um compromisso. Cada crente precisa se comprometer diante de Deus. E Paulo está aqui pedindo a Deus que ele estivesse também orientando, para que eles pudessem estar entendendo, né, o amor de Deus, a tolerância de Cristo, para que eles pudessem perceber a razão de Deus os ter chamado.
E vejam que nessa tal determinação interior, esse compromisso com o Senhor, é que estaria capacitando a cada um daqueles crentes a enfrentar as oposições. Não é de outra forma que nós também vamos vencer a oposição, mas só quando nós tivermos a certeza de que o Senhor está conosco, entender o amor de Deus, compreender que quando nós estamos em Cristo, nós perseveraremos. Os que vão perseverar, aqueles que são de Cristo, que entenderam o chamado do Senhor para eles, a convocação, a eleição do Senhor. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa até esse ponto? Fique à vontade, irmãos. Alguém? Não? Os irmãos estão calados. Ninguém tem dúvida, né? Amém? Quer falar, pastor? Não? Verso 6, irmãos. A gente vai entrar agora no próximo passo, a exortação a viver de maneira adequada, e na versão NVI fala da questão da ociosidade que a gente vai estar tratando. Verso 6: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes pedimos, é assim que está? Pedimos? Ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Bota na NVI, irmãos. Irmão Márcio, vou ver se está igual a minha aqui. NVI não está igual a minha não, mas está bom, vamos lá. Bom, Paulo, ele já havia tratado, irmãos, dessa questão de irmãos ociosos ou desordeiros, mas aparentemente esse problema continuava. Isso foi lá na primeira carta, capítulo 5, verso 14, Paulo já havia tratado dessa questão, acho que foi até eu mesmo que dei essa aula. Haviam irmãos naquela igreja lá que estavam por achar que Jesus estava próximo a vir. Lembra de quando até o irmão Evaldo também tratou sobre isso. Eles achavam que Jesus já está voltando mesmo, então eu vou agora só viver no mundo espiritual, minha vida agora é só na igreja, esperando Jesus voltar. Lembra-se dessa parte? Então, esse problema estava acontecendo, e essa questão da ociosidade, do grego lá, tá, irmãos? Não é do hebraico, não. Do grego, atáctos. Não poderia perder, Atáctos é uma palavra usada como referência a soldados que não permaneciam em seus postos, ou os desertores, soldados desertores. Enquanto todos os demais estavam trabalhando, eles estavam vivendo à custa dos outros. Alguns estavam usando essa desculpa da espera da volta de Cristo. E estes, ociosos, ou melhor dizendo, preguiçosos, desordeiros, eles podem ter considerado o trabalho como algo humilhante, como algo pouco espiritual. E eles pensavam na mente dele que era o mesmo que quando Jesus falou lá, das pessoas acumularem tesouro na terra, e não estavam acumulando seus tesouros nos céus. E qual era a mentalidade deles também? Eles esperavam que as pessoas mais ricas deveriam sustentá-los, uma vez que Jesus está voltando, o mundo está acabando, agora vocês têm que nos sustentar. Essa era a mentalidade. E vejam, irmãos, que contra esse tipo de atitude, Paulo, ele não passou a mão, não passou panos, como dizem. Ele foi firme e ele falou, ele disse, melhor dizendo, com essa atitude deles, eles não estavam dessa forma honrando a fé em Cristo Jesus. E eles deviam, através dessa atitude, eles deveriam ser evitados, que Paulo fala aqui: afastem-se de todo irmão que vive ociosamente. O
que os crentes deveriam fazer com esses cristãos? Se afastar dele. Se afastar dele, irmãos, é algo que parece até duro, né? Mas é essa a atitude que Paulo exige dos cristãos, né? Esses que desordeiros, esses que viviam achando que não precisavam mais trabalhar. E com isso, a recusa de estar com essas pessoas, os crentes estariam repreendendo as irmãos. Essa era o comportamento, a atitude que Paulo exigiu da igreja, para que eles fazendo assim, aqueles irmãos seriam disciplinados. Os crentes estariam repreendendo, esperando assim que eles se modificassem, que eles mudassem de comportamento, mudassem de conduta. E basicamente o que Paulo está falando aqui é: deixe de sustentar esses preguiçosos. É exatamente isso, irmãos. Não podiam estar tolerando esse tipo de comportamento. E é assim que ele começa essa perícope aqui, né? Não se afastem de todo irmão que vive ociosamente. E veja o que ele está falando aqui ainda de irmão, tá? Isso aí vale a pena a gente reforçar. Vamos passar. Alguém quer falar? Fala, irmão Paulo. Pode falar, irmão. E outros estavam vivendo de uma forma errada, né? Usando a fé de uma forma errada, né? Às vezes a pessoa tem uma informação correta, mas usa essa informação de forma errada. Então, essa questão, talvez, né, minha dúvida, de que nem todos têm a mesma fé, ele está falando desses irmãos que estão dentro da igreja, porque a carta não é para o mundo, não é para todo mundo. A carta é para um grupo específico. Então, ele está falando para aqueles que estão ali trabalhando não se deixarem levar por aqueles outros que não querem nada, que usa da fé para apoiar os seus desejos carnais, né? Às vezes a gente pega um texto bíblico, né, e tenta usar esse texto bíblico de forma carnal, para saciar um desejo meu carnal. Então, às vezes a gente quer ter conhecimento, mas não para ter boas atitudes, mas para se mostrar como uma pessoa que tem conhecimento. Então, isso que eu estou entendendo. Então, um ponto dessa parte aí é que essa fé não é de todos, talvez não seja eleição e predestinação. Eu acho que é mais ou menos nisso. Outro ponto é a questão em relação a gente, às vezes, lê a Bíblia e interpreta segundo a nossa imaginação, que é o caso dos ociosos. Em relação à ociosidade aí, de alguns que não queriam trabalhar, porque eram preguiçosos, era o trabalho secular, né, para ganhar dinheiro e sustentar, mas também existe a ociosidade em relação ao trabalho do reino, onde muitos acham que aqueles que trabalham, né, vamos pegar um ponto aqui, às vezes o líder, o diácono ou o pastor é que tem que fazer tudo para o meu benefício. Tem que trazer a palavra, tem que trazer mastigada, eu tenho que chegar na igreja, já tem que estar tudo pronto, eu quero que aconteça aqui, porque eu só venho aqui, sento, ouço e vou embora para casa, e esses que têm a responsabilidade de me sustentar espiritualmente. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode pegar uma informação correta e usar ela de forma errada, usar ela de uma forma segundo os meus conceitos ou o meu entendimento de vida, porque a carta aqui é para um grupo de crentes, um grupo de pessoas de uma igreja específica, que estava falando do que estava acontecendo ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? E às vezes a gente tem uma informação bíblica, que Paulo já tinha explicado sobre isso, e a gente usa para saciar a nossa vontade carnal. E cada um aqui tem a sua vontade, né? Cada um aqui tem os seus desejos. Essa é a minha questão. Muito bem. Esse é um perigo, irmão, a gente acabar nos acomodando e acharmos que somos consumidores
né? Nós não somos consumidores, nós somos membro da família de Deus, né? Nós estamos realmente aqui como servos do Senhor. Isso que o irmão Evaldo está falando é exatamente, né, o que pode se tornar realidade na vida de muita gente. Pegar um texto bíblico fora do contexto e aplicar completamente erradamente, né? Digamos assim, se podemos usar essa palavra. E é o que aqueles crentes lá estavam fazendo. Jesus está voltando, então pronto, então não precisamos fazer mais nada. E começavam a viver na dependência. A gente vai se aprofundar mais na frente sobre isso também. Agradeço aí, irmão Evaldo, e a gente vai... Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso também? Não? Mais alguém? Não? Então vamos prosseguir. Versículo 7, irmãos, para a gente dar continuidade, e a gente vai... Não vou esquecer não, tá, Evaldo? Vou te responder. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Aqui Paulo já vai clarear alguma coisa. Seguir o nosso exemplo. E Paulo, ele está pedindo aqui que eles, né, os crentes daquela igreja lá, principalmente os que estão comprometidos, a que o imitassem. Siga o meu exemplo, me imitem. Isso ele vai falar no verso 9 também, novamente, esse pedido. No capítulo 1, verso 6, ele falou acerca desse pedido de que os crentes o imitassem, e ele vai dizer em outra carta por que eles devem seguir o seu exemplo, porque ele seguiu o exemplo de Cristo. Eu sigo o exemplo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 4,16, 11,1, Efésios 5,1, ele fala sobre isso, e ele mostrava como ele seguia o exemplo de Cristo, vivendo diariamente a mensagem que ele pregava, ou seja, sempre havia coerência entre o que ele falava e o que ele vivia, né? Não tinha aquela questão de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então não tinha isso. Paulo, ele era coerente, ele vivia realmente a mensagem do Evangelho, né? Então essa é a coisa que ele deixa bem latente para a gente aqui. Os versos de 8 ao 10, tá? Vou ler todos os 3 versículos para a gente comentar. Nem comemos coisa alguma que custava à custa de ninguém. Isso ele falou, ele não vivia ociosamente. O que ele estava pedindo lá, para que os irmãos evitassem aqueles que estavam vivendo ociosamente, que não estavam vivendo o Evangelho, ele não vivia à custa de ninguém. E ao contrário, né, ele vai continuar dizendo, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Aqui, ele voltando aqui na questão do exemplo, da imitação. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E vejam, Paulo e os demais missionários, que são quem mesmo, irmãos? Paulo, Silas e Timóteo, isso aí. Eles tinham o direito de esperar uma hospedagem? Tinham o direito ou não, irmão? Tinham o direito de hospedagem, de ter comida, né? Porque eles estavam levando a mensagem do Evangelho para eles, né? Lá em Lucas 10, 7, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar que é digno realmente, né, do ordenado obreiro. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14, Paulo tratou isso também. 1 Timóteo 5,18, a gente vai ver que ele vai falar as mesmas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. E ele não queria dar impressão, o apóstolo Paulo, né, não queria dar impressão de estar pregando para receber casa e comida, né? Ele não queria dar essa impressão. Mas ele vai encerrar a sua palavra dessa forma: se alguém não quiser trabalhar, que não coma, também não coma, verso 10. E Paulo tomou
esse que era um ditado popular e vai aplicar à vida cristã, para mostrar àqueles cristãos lá que a preguiça é algo inaceitável, é algo que não pode estar sendo tido como normal na vida de um cristão. Alguns estavam se aproveitando da boa palavra, né? Ou melhor, da boa vontade de alguns irmãos caridosos daquela igreja, irmãos abastados, né? E eles estavam se escorando nessa boa vontade. E Paulo está dizendo que esse tipo de atitude deve ser repreendida, não pode ser aceitado como normal. Irmãos, o que a gente deve parar aqui e pensar um pouquinho? Devemos ter o cuidado de não usar este versículo aqui com alguns que desejam trabalhar, mas porém não podem. Tá? Então, muitos podem fazer uma aplicação também errônea, né? Como o nosso irmão Evaldo falou, agindo somente em proveito próprio, mas esse tipo de situação acontece. Tem pessoas que querem trabalhar, mas não podem. É muito fácil, irmãos, nós ignorarmos as condições difíceis daqueles que estão passando por deficiência, por falta de treinamento profissional, ou falta de oportunidade de emprego, né? São várias causas que uma pessoa pode ficar desempregada, né? E as palavras de Paulo aqui, que são palavras que são bem ásperas, né, por sinal, elas estão destinadas às pessoas que não estavam dispostas a trabalhar, mesmo tendo a capacidade, mesmo tendo a oportunidade, eles não queriam trabalhar. Então, é a essas pessoas que Paulo está destinando, né? Não é aquelas que estão com problemas mesmo, que estão passando dificuldades, as viúvas, por exemplo, né? Um caso. Então, não é esse tipo de pessoa que Paulo está se dirigindo. Amém, irmãos? Amém? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar? Evaldo, fala aí, Evaldo. Extremo, tem um outro extremo também, né? Que é os que querem trabalhar demais, né? Aqueles que só pensam em trabalhar, em ganhar dinheiro, e vai usar esse versículo dizendo que Deus não gosta de vagabundo. Aí a Bíblia vai falar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? Agora todas as demais coisas serão acrescentadas. Não, mas tem um outro versículo que vai dizer, né? Agora estava aqui na mente. Não, estava aqui na mente, agora apagou. Porque tem pessoas que buscam mais essa questão, né? Trabalhar, querer. Um servo não pode servir a dois senhores, né? Então, às vezes, nós queremos muito as coisas e ora, como o pastor falou, que a oração no começo era pelo Evangelho, era pela propagação do Evangelho, e a gente tem que perceber aqui que Paulo está preocupado com a saúde da igreja. Sim. Então, qualquer coisa que venha a trazer alguma perturbação para a igreja, ele vai ser contundente. Então, ele está falando aqui, esse problema aqui era um problema específico. Os irmãos não queriam trabalhar. Em algum outro ponto da Bíblia, vai ter irmãos que não querem saber, estão preocupados mais com as coisas do mundo, com as coisas desse tempo, do que com as coisas da igreja. E nós temos que ter equilíbrio. Então, como eu falei, a gente pega uma informação correta e usa de uma forma errada. Então, alguém vai pegar um ponto da Bíblia e falar aqui, mas Deus não gosta de vagabundo, não. Tem que trabalhar. Aí o cara quer ficar trabalhando 16, 14 horas, chega na igreja morto, não pega cargo na igreja, não se envolve com a igreja, porque eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, só quer chegar aqui, sentar, ouvir e meter o pé, achando que isso aqui também não é trabalho, achando também que propagar o evangelho não é o trabalho, e é a nossa prioridade. O trabalho secular é um meio que a gente usa para propagar o evangelho e sustentar o evangelho, e não é um fim em si mesmo. Então, a gente, às vezes, quer força de Deus, quer oração, quer proteção, quer que Deus abra portas para a gente ganhar dinheiro, ser bem-sucedido na vida, e, final de semana, a gente vem aqui na igreja, e quando a gente vê alguém passando necessidade, aí a gente acha que tudo é meritocracia. E nem sempre
a questão da meritocracia funciona. É claro que nós temos que nos esforçar, mas muita gente olha a pessoa passando um aperto, está assim porque não se esforça, está assim porque não corre atrás, está assim porque é vagabundo. Aí vai falar, Paulo lá em Tessalonicenses falou, se não trabalha, deixa morrer de fome. E não é essa a questão, era a interpretação errada e a falta de equilíbrio que estava trazendo transtorno para a igreja. Coisa boa, né, irmão? A gente não pode pegar nunca, irmãos, um versículo isolado, né? Versículo sem contexto é pretexto, né, para se formar todo tipo de heresia, né, irmãos? Então precisamos realmente analisar a palavra do Senhor no seu contexto. Da importância, irmãos, de valorizarmos isso que nós estamos fazendo aqui, nos sentarmos, né, para ouvir a palavra de Deus, analisarmos os textos com a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa chegar ao verdadeiro ensinamento. Agora vamos ver do versos 11 e 12, né, 2 versículos. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, mais uma vez aqui, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e come o seu próprio pão. Olha, irmãos, e a razão de Paulo falar sobre a preguiça, a ociosidade, né, é que Paulo, ele ouviu, aqui o texto está dizendo para a gente, ouvimos, né, alguém chegou até Paulo, né, que a gente já viu em outros capítulos que Paulo não estava presente. Paulo estava onde mesmo? Em Corinto, né? Paulo estava em Corinto e chegaram as informações, as notícias do que estava acontecendo no seio daquela igreja ali. Então Paulo ouviu que havia pessoas que andavam desordenadamente, não trabalhando e se intrometiam na vida alheia, né? E é possível, irmãos, que essas pessoas preguiçosas estivessem agindo assim, como nós já mencionamos, por motivos espirituais, né? Como nós já falamos, esperando o retorno do Senhor. Mas vejam que essa falta de atividade, né, de ocupação, estava conduzindo eles ao pecado. É isso aí, olha, irmã, mente vazia, o quê, irmãos? Oficina do rabudo, né, do chifrudo, né? Então, ele estava agindo nessas pessoas. Eles tinham se tornado um peso para aquela igreja, né? Algo que, como o irmão Simão Evaldo falou, se eles estivessem trabalhando, né, eles poderiam estar ajudando quem precisava de fato, mas eles estavam se escorando, se encostando, né, com pretextos espirituais. E por causa disso, o apóstolo está fazendo aqui uma repreensão severa, como um representante do próprio Jesus. Vamos ver o verso 12, olha como que ele encerra aqui, ó. A tais pessoas ordenamos e exortamos em quem? No Senhor Jesus. Então vejam que não é da mente dele não, é no Senhor Jesus. Ele está como autoridade, ele é um representante do próprio Jesus. A repreensão via do próprio dono da igreja, do Senhor da igreja. Versículo 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de... Vejam que palavra, né? Uma palavra aos que estão trabalhando. Aquele outro grupo que nosso irmão está mencionando aqui. Tinha o grupo que não queria nada, mas tinha o grupo que era fiel, o grupo que estava trabalhando. Desmotivado, exatamente. Por isso que Paulo está aqui, ó, irmãos, espera aí, não é assim não, né? Esses que não eram preguiçosos, não estavam ociosos, ele vai dizer, nunca se canse de fazer o bem, nunca se canse de fazer o bem, né? E por causa dessa razão que o nosso irmão Márcio mencionou, eles acabam ficando desmotivados, até mesmo desencorajados, né? À medida que eles
estavam tentando fazer o que é certo, vendo as pessoas se escorarem, isso aí desmotivava, irmãos. Então, isso estava levando, realmente, veja como é que é a raiz do mal, né, pastor? As pessoas, a igreja estava sendo contaminada, e isso precisava, por isso que precisava de uma ação radical, isso que Paulo está fazendo aqui, né? E vejam que essas pessoas que estavam fazendo o bem, de repente elas estavam se sentindo assim como que não estavam fazendo. Será que está adiantando isso que eu estou fazendo bem? Porque não recebemos nenhuma palavra de gratidão, né? Eles não viam, de repente, resultados palpáveis, né? Então, de repente, precisou de alguém que estava fora chegar e, gente, não se canse de fazer o bem. Por quê? Trabalhem tranquilamente e coma do seu próprio pão, né? Aí a gente vai entrar no verso 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Essa é a palavra de Paulo. Vamos ler agora o verso 14. Se alguém obedecer ao que dizemos nessa carta... Não, peraí. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, está vendo, irmãos? Quando a gente lê uma palavrinha só, muda errado, muda completamente. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, o que deve ser feito? O que deve ser feito, irmãos? Não se associem com ele. Para quê? Para que ele fiquem envergonhados. Na minha Bíblia aqui diz assim, marquem-no, e não se associem com ele, para que assim ele se sinta envergonhado. É o verso 15. Contudo, não considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Olha só, Paulo ele vai repetir a orientação que ele havia pronunciado no verso 6. E ele não aconselhou aqueles irmãos que estavam trabalhando a agir com frieza, com crueldade, né? Pois aqueles ociosos, aqueles indivíduos ociosos, eles não eram inimigos. O que eles eram? Irmãos. Olha só, irmão, irmãos. Eles estavam, na verdade, mal orientados, eles estavam equivocados. E, às vezes, será que nós agimos assim, irmãos? Ou será que a gente anda com o porrete na mão, primeiro que vacilou, a gente dá na cabeça dele, né? E não é assim. A palavra fala que eles deveriam ser tratados como irmãos e não excluídos. Não excluídos. Eles precisavam de uma boa dose de severidade, sim, mas com amor. Um tipo de amor que deve ser demonstrado a um irmão, que precisa sim ser repreendido, ser admoestado, mas com amor. Amém, irmãos? Então essa é a palavra. Alguém quer falar a respeito? Irmão Evaldo, fala aí, Evaldo. Tem amor, pô. Sim, disciplina, né, irmão? É disciplina. Acho que é Apocalipse vai dizer, né? É Apocalipse ou é Hebreus, né? Agora eu não sei. Eu açoito a todos que amam, eu corrijo. Então, a visão do mundo é que o amor, né? O pessoal não fala aí fora, não, mas e o amor? Você não pode falar assim que é o amor. O amor supera tudo. Não, o amor também tem o seu lado duro, justamente por amor. Porque quando não se tem amor, aí você é indiferente, né? É os que às vezes estão dentro da igreja e vê as coisas erradas e fala, isso aí não tem nada a ver comigo, não quero nem saber. E eu fico lá e não corrijo e não faço nada, faz a sua parte e deixa os outros para lá. Isso é indiferença, isso não é amor. Sim. Não é acoitar o erro, mas muitas das vezes a gente vai ter que ir lá, esquentar a cabeça, falar com o irmão, chamar a atenção dele ali como um irmão. Então a carta ali está falando para a igreja estava ali dividida, uns que não queriam nada e outros que queriam... estavam trabalhando sério, então tem que exortar, tem que corrigir. Não vou te dar comida, não, você vai ter que trabalhar, você é vagabundo, entendendo? Mas você vê que o cara está quase morrendo, desmaiando ali, tu dá um pratinho, ele come e fala, mas agora tu vai ter que arrumar um emprego,
Estou te dando comida para tu ter força para tu arrumar um emprego. E não, lá, bem feito. Eu não quero nem meter. E a igreja, às vezes, a gente vê muito isso, de as pessoas, não vou falar porque eu não quero esquentar a cabeça. Às vezes a gente nem quer mais pregar nem dar aula porque a gente acaba esquentando a cabeça. Mas não é isso não, a gente tem que continuar pregando, continuar dando aula, continuar servindo e sempre lembrando esses irmãos que às vezes não querem nada, que eles têm que acordar. Agora, não tem que se associar para ficar junto. Eu não vou, então também não vou, não. Não, eu vou para a igreja, eu vou continuar trabalhando. Se tu não quiser trabalhar, o problema é teu. E continuar falando. Muito bem. Então, assim ele encerra essa sessão. Agora a gente vai passar para a terceira sessão, que são as saudações finais do apóstolo Paulo, dos versículos 16 até o 18. Paulo, ele sabia que aquela igreja precisaria lidar com falsos ensinos, né, de diversos assuntos, principalmente no que se trata a segunda vinda de Cristo, né, que foi tratada no capítulo 2, e com aqueles membros que não estavam vivendo como deveriam, esses que estão ociosos aí, que a gente acabou de comentar sobre eles, né? Paulo tinha fornecido os ensinamentos, né, que poderiam estar ajudando esses irmãos no que tange a esses assuntos, mas os crentes que ouviam aquela palavra tinham que colocar em prática, não adiantava só ouvir, né, como a gente já mencionou. E as suas palavras finais, Paulo vai estar orando, pedindo paz para aquela igreja, vai pedir para que eles pudessem estar lidando com aquelas questões e, acima de tudo, continuarem fortes no reino de Deus, né, na obra do reino de Deus. Vamos lá, versículo 16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e em todas as formas. O Senhor seja com vocês. Paulo, ele vai se referir aqui que o nosso Senhor, o Senhor da paz. E o que era comum a todos os finais das cartas que Paulo escrevia, ele mencionava que o Senhor é o Senhor da paz, né? A paz de Deus, a paz que Deus dá, ela não significa ausência de problemas, ausência de conflitos, né? Não é isso. Jesus, ele vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então Jesus, ele já advertiu sobre essa questão de paz e conflitos no mundo. Essa paz é uma confiança segura em qualquer circunstância, dependente do que o crente esteja passando, né, aflições, lutas, perdas, né, falta de luz, né? A gente deve continuar confiando que o Senhor está no controle, irmãos. Não teve o louvorzão, o Senhor está no controle. O Senhor está conosco, irmão. Teve o vendaval que caiu tudo, mas alguém morreu? O Senhor guardou, e mesmo em meio ao temporal, o Senhor está conosco. E nós, como crentes, irmãos, nós realmente não apenas temos paz, mas nós temos o próprio Senhor conosco, amém, irmãos? Não é isso que diz? Bota lá para a gente, irmão, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco até consumação do século, o fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus Cristo está conosco. A paz que Ele nos dá é essa garantia, nós temos Ele conosco, o Senhor é conosco até os fins dos tempos. Ele nos dá a sua paz, independentemente do que venha nos ocorrer, independentemente das circunstâncias. Pode ouvir um amém? Amém. Versículo 17. Eu, Paulo, escrevo estas saudações de próprio punho, o qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. Normalmente, Paulo, ele ditava as suas cartas a um escrevente ou um amanuense, né, como também eram conhecidos,
mas ele frequentemente concluía a carta com uma observação com a sua própria caligrafia, né? Então, isso aconteceu em 1 Coríntios, em Gálatas, em Colossenses, e também quando a gente estudar Filemão também, ele vai escrever com seu próprio punho. Embora ele tenha ditado toda a carta para alguém escrever para ele, mas o final ele fazia questão, né, de fazer, dar suas palavras finais. O que ele estava garantindo com isso? Ele garantia aos destinatários que falsos pregadores ou ensinadores não estavam escrevendo a carta em nome dele, tá? Então era uma autentificação, né? Como se estivesse selando ali a carta, ó, na minha própria caligrafia. Então, para evitar cartas falsas, ele escrevia em próprio punho a conclusão. Tudo bem? Alguém quer falar? Isso é tranquilo, né, irmãos? Verso 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Então, esta conclusão é uma conclusão idêntica ao que ele fez na primeira carta, tá? Depois os irmãos voltem lá, o último versículo de 1 Tessalonicenses é exatamente igual, né? E ele vai falar aqui de graça, que graça é o que mesmo, irmãos? É o favor imerecido de Deus ao seu povo, né? E esta graça é que vai ajudar o cristão na caminhada diária com ele. A graça do Senhor é que nos sustenta, esse favor imerecido. Bom, vamos lá às aplicações práticas agora, tá, irmãos? Trabalho e vocação. Reconhecer o trabalho como uma parte importante do chamado cristão, buscando excelência e honrando a Deus em todas as atividades. Irmãos, isso aqui chama muita atenção. Então, independente do que você faça, faça tudo para a glória do Senhor, né? Seja varrendo rua, seja lavando louça lá na escola, seja aplicando injeção lá no posto de saúde, medindo a pressão, seja dando aula, independente do que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Trabalhe, irmãos, não é menos espiritual do que o que o pastor faz, do que o que eu estou fazendo aqui agora, dando aula. Trabalho também é uma questão espiritual. Combate a ociosidade. Evitar a preguiça e a procrastinação, buscando oportunidade para servir e contribuir para a sociedade. Então, procure, irmãos, se apresentar, né? O irmão Embaldo falou, né? Tem muitos que vão se preocupar só com o trabalho lá de fora. Se apresente também, pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Irmão Evaldo, o que eu posso fazer? Né? Irmão Luiz Cláudio, eu posso dirigir a Kombi também? Se apresente, irmãos, para que tudo seja feito para a glória de Deus. Evite preguiça, procrastinação. Aqui não tem esse problema, né, pastor? Que nós não temos, não é para outras igrejas. Oi? É verdade, irmão, isso aí. Então, assim a gente vai estar honrando a Deus quando a gente se mostra disposto a servir, a contribuir para o bem maior. Responsabilidade financeira. Ser responsável com as finanças, evitando dívidas desnecessárias, contribuindo para o sustento da família e da obra de Deus. É importante, irmãos. Nós devemos estar olhando tudo. Não podemos olhar só a família, não podemos olhar só a igreja, não podemos olhar só o trabalho. O Senhor nos chama para honrarmos a Ele com tudo, inclusive na vida financeira. Que quando nós compramos coisa com os nossos olhos, né? Hoje é difícil, né? A gente acaba comprando coisa que não precisa e coisa que a gente não pode pagar. Aí depois fica, né, lá no... Como é que é? Dá o nome lá? SPC? É isso mesmo? SPC. Agora é Serasa, né? Serasa, né? Então fica sujo no Serasa. Isso é muito feio, irmãos. Nós, como cristãos, precisamos ser responsáveis financeiramente. Disciplina e ordem. Buscar ordem e a disciplina em todas as áreas da vida, evitando a desordem e a negligência. São duas palavras que andam junto, disciplina e ordem.
Sejamos disciplinados, tenhamos a nossa vida em ordem em todos os âmbitos. Comunidade e exortação. Olha só, irmãos, exortar e corrigir uns aos outros em amor, quando precisar, pega a vara também, buscando o bem-estar espiritual e material da comunidade cristã. Tá? Então, a disciplina, ela é necessária. Então, exorte com amor, né? Corrija quando for necessário. Não seja omisso, né? Não deixe as coisas passar, porque isso aí demonstra também que você não está se preocupando com as coisas do reino. Discernimento. Discernir e rejeitar falsos ensinos que promovam a ociosidade e a irresponsabilidade. A gente viu que isso acaba conduzindo ao pecado, né? Então, discernimento. Esteja discernindo tudo, analise os fatos, olhe para a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo para que Ele te guie a toda a verdade. Equilíbrio, manter um equilíbrio saudável entre o trabalho, descanso, serviço a Deus, evitando extremismo e também a negligência. Tá? Então, esse é o que tudo que o irmão Evaldo falou. Não, a gente tem que ser equilibrado em tudo. A palavra de ordem é equilíbrio. Amém, irmãos? E, finalmente, esperança ativa. Viver na esperança da volta de quem? De Cristo Jesus, mas sem abandonar as responsabilidades e o trabalho diário. A esperança cristã, ela deve nos motivar a viver de forma responsável e diligente, aguardando assim o retorno do Senhor com alegria e prontidão, tendo nas lamparinas cheia do azeite, né, irmão? Que Deus assim nos abençoe, amém? Amém. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, né? Bastante didático, pastor, bastante didático na apresentação da lição, né? Muito bom mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos, né, à luz dessa palavra, cuidar, né, para que tenhamos um viver segundo a vontade do Senhor, né? Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus, né, pela lição dessa manhã, e aí vamos louvar o Senhor, trazendo dízimos e ofertas. Mas vamos orar primeiro, convido a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, orar ao Senhor. Senhor, louvado seja teu santo nome, te agradecemos em nome de Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui diante da tua palavra, Senhor, clara, tão cristalina, Senhor, a cada um de nós, que possamos, à luz dessa tua palavra, Senhor, nos consertarmos, fazer aquilo que é a tua vontade para cada um de nós, para que dessa maneira o nosso viver, Senhor, meu Deus, seja exemplo para muitos outros, Senhor, que não sejamos peso para outros, mas que possamos dividir, Senhor, meu Deus, a carga uns com os outros, e dessa maneira não ser pesado a ninguém, Senhor. Abençoe a tua igreja, para que dessa maneira, Senhor, meu Deus, a tua igreja seja um lugar de cura, mas seja um lugar de bênção na vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, meu Deus, que nos dirige, nos mostra, Senhor, meu Deus, o como é bom, Senhor, meu Deus, ser obediente à tua vontade, Senhor. É a oração que eu faço em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Todos digam comigo. Amém. Vamos louvar o Senhor trazendo dízimos e ofertas, então, nesse momento. Amém. Bom dia a todos.
Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedir a irmã Sônia. Irmã Sônia, ora ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas, né, por todos que ofertaram. Quem fez aniversário essa semana, pode se sentar. Pode se sentar. Quem fez aniversário essa semana? Irmã Zeni, pelo Rodrigo. Irmã Jupira. Amém. Quem mais aí? Quem mais? A irmã Vani? Irmã Gessi, né? Pelo primo Bermar. Fica em pé, tá? Você que tem alguém para representar. Quem? Quem, irmã Vani? Fez, né? Tá bom. Então tá bom. Nossa irmã Sônia vai orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas e pelos aniversariantes também. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração, onde oramos, Senhor, tivemos o nosso momento de comunhão, tivemos o nosso momento de aprendizado, e, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos colocar em prática tudo aqui que vivemos nessa manhã, Senhor. Agora passo para as Suas mãos, Senhor, aqueles servos Seus fiéis, que contribuíram na Tua casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que Tu possa estar abençoando os celeiros de cada um, que nunca falte pão de cada dia. Senhor, abre portas, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor. Mantenha, Senhor, aquelas portas que já estão abertas. Senhor, os Teus servos confiam em Ti, Senhor, e trazem para Ti o que a Ti é devido, Senhor. Ó Deus amado, que em nome de Jesus Tu possa conservar essa fé no coração dos nossos irmãos, para que cada dia mais eles possam contribuir com alegria, Senhor, e nunca achar, Senhor, que aquilo que coloca nas Tuas mãos farão falta para eles, Deus. Muito obrigada pela vida de cada um, pela saúde de cada um, no qual Tu concedeste, pelo trabalho, Senhor, e assim eles podem contribuir. Pai de amor, passo para as Suas mãos aqueles que fizeram aniversário, aqueles, Senhor, que Tu deu mais um ano de vida. Deus, que eles possam entender que tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso dia, os nossos minutos, Senhor, vem de Ti. Então, que possamos cada dia mais ser gratos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa existência aqui na terra, até Tu nos chamar. Obrigada por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, hoje à noite nós temos a celebração da ceia, né, em nome de Jesus. Trago para os irmãos hoje à noite uma palavra, né, a palavra que eu trago para os irmãos nessa noite é dizer que Jesus Cristo traz vida para a minha vida. Fala comigo assim: Jesus Cristo traz vida para a minha vida. Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje à noite aqui, né, então que você possa vir, trazer visitante, dizendo então para ele que Jesus Cristo traz vida para a sua vida, ou Jesus Cristo traz vida para a minha vida, em nome de Jesus, e assim nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então hoje à noite nós temos a celebração da ceia, se assim o Senhor permitir, né? Quando nós também ontem pensávamos ter uma programação dos adolescentes, mas não foi da vontade de Deus. Devemos entender assim, né? Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, né? Às vezes nós temos nossas vontades, nossos sonhos frustrados, mas em tudo dai graças ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que em outro momento a programação vai acontecer e vai ser para a honra e glória do Senhor, até melhor do que talvez seria aquela, né? Em nome de Jesus eu creio nisso, você também deve crer. O Senhor é aquele que tem com certeza o melhor para nós, né? E devemos pensar dessa maneira, que é melhor para nós que seja assim. Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor e daqui a pouco estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Então Jesus traz vida para a minha vida. Fala comigo. Jesus traz vida para a minha vida, em nome de Jesus. Pai, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus pelo tempo que passamos juntos aqui, desde as 7 horas da manhã, quando aqui juntos em oração, clamamos a Ti, e pela certeza que temos que Tu nos ouve, Pai querido, ouve o nosso clamor, também pelo momento de nossa comunhão, no café da manhã, Senhor, também pelo momento em que passamos aqui aprendendo da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, pedimos perdão por muitas das vezes, Senhor Deus, não compreendermos o Seu
seu propósito, muitas das vezes murmurarmos, Senhor, quando não devemos ser assim, Senhor, que em tudo devemos dar glórias ao teu nome, Senhor. Abençoe tua igreja que se reúne aqui nesse lugar, agora leva-nos em paz aos nossos lares, que logo estejamos aqui, Senhor Deus, sendo essa a tua vontade, Senhor, para que juntos aqui, em comunhão, possamos, ó Pai querido, celebrar a ceia que o teu Filho determinou a tua igreja que celebrar, Senhor. É a oração que nós fazemos, na certeza que somos ouvidos, ó Pai, porque nós oramos em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Levanta sua mão e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos, esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Todos digam comigo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoa quem está perto de você em nome de Jesus, abençoa quem está próximo de você em nome de Jesus.